Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live aqui da Congregação da Penha. Não tem ninguém assistindo ainda, mas eu já vou dando meu boa noite. Deixa eu pegar o link aqui para enviar para os grupos da igreja. Só um momentinho. Boa noite. Quem vai chegando já vai dando o seu boa noite também. Boa noite, Rafael, tudo bom? Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai recebendo o link e vai entrando aqui também para participar com a gente, eu vou cantar uma música. Vou cantar Solta o Cabo da Nau. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força adoece contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, soltei, solte o cabo da nau. Toma um remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, soltei, solte o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, soltei, solte o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se
faz, pois com ele seguro estará. Solte o cabo da nau, soltei, solto o cabo da nau, tomo o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Boa noite, Kelly. Boa noite, Dona Cleia. Sejam bem-vindas. Esperar mais uns 2 minutinhos, só ver se o pessoal vai entrar também. Pessoal que está entrando, por favor, deixe o seu boa noite, para a gente também poder ter uma noção de quem está nos assistindo. Se vocês tiverem também algum pedido de oração, podem deixar aqui no chat, que daí, quando for o momento da oração, a gente vai acrescentar também. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Dona Eleni. Eleni que está em todas as lives da IELB, participando. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda também. Vamos cantar mais uma música? Boa noite, Dona Eliane. Vamos cantar a música Te Confesso a Deus. E no 124 do Louvai ao Senhor. Não, vamos cantar essa aqui não. Tá com umas letras diferentes nesse aqui que eu não vou conseguir tocar. Deixa eu achar outra. Peço perdão pelo vacilo. Cantar a 99, então. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, ser-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. Boa noite, Dona Aparecida. Seja bem-vinda também. Boa noite a todos que já estão com a gente. Nós iniciamos esse momento de estudo bíblico, então, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é muito interessante para nós cristãos e que, de certa forma, também é uma continuação, digamos assim, do que nós estávamos conversando no último estudo bíblico.
Na semana passada nós conversamos um pouco sobre o batismo, sobre essa forma que Deus vem ao nosso encontro, sobre os meios da graça, né, que são a palavra que é anunciada e também os sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. E falando em batismo, nós no batismo recebemos o perdão dos nossos pecados e nós recebemos também o Espírito Santo. A partir do momento do nosso batismo, nós podemos afirmar que temos também o Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos traz para a fé. E hoje, o assunto de hoje, que eu gostaria de abordar com vocês, também fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Se quiserem comentar algo, acrescentar alguma coisa, também podem deixar o seu comentário aqui no chat. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. A gente vai abordar alguns dons mais para frente, mas queria abordar também por os dons do Espírito Santo. Boa noite, Mônica. Apareceu comentado. Tá. A Mônica mandou aqui pela página da igreja. Seja bem-vinda também. Mas para falarmos do Espírito Santo, é importante a gente falar de onde vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Jesus também é Deus e como Deus Pai também é Deus. Ele faz parte da Trindade, a Santíssima Trindade. E juntamente com o Pai e com o Filho, ele é adorado. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, ele diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, aqui nesse texto, já em alguns outros, Jesus ele promete que vai enviar um Consolador, alguém que tem um trabalho um pouquinho diferente, mas que também está ligado à mensagem de Deus. E essa mensagem também, ela pode ser resumida um pouquinho no capítulo seguinte. No capítulo de João 15, versículo 26, diz o seguinte sobre o Espírito Santo: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui a gente já tem uma certa pista de qual que é a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, aqui se ele tem o objetivo de testificar, ou seja, afirmar da obra de Jesus. Então, para a gente refletir um pouco, gostaria de lembrar a vocês, os discípulos estavam com Jesus durante todo o ministério dele na terra. E em diversos momentos eles duvidaram de Deus. Em a leitura de Pedro, quando Jesus caminha sobre as águas, Pedro também caminha sobre as águas, mas ele duvida, ele perde um pouquinho a sua fé fica um pouco abalada. E não é que os discípulos não acreditavam que Jesus era o Messias, não acreditavam que Jesus era filho de Deus, mas faltava ainda alguma coisa para que eles pudessem, então, ter a fé completa em Jesus. Tanto que, quando foi se cumprindo tudo aquilo que Jesus falava a respeito da sua morte e também na sua ressurreição, os apóstolos e discípulos, eles ficaram com medo, se esconderam. Eles não saíram por aí logo de cara espalhando a mensagem da salvação, falando que Jesus havia ressuscitado. E eles também foram instruídos a ficarem esperando, ainda que não era a hora de fazer isso. Então, surge um texto que é interessante, quando Jesus de fato envia o Espírito Santo para os discípulos em Atos 2, que é um dia do Pentecostes. E para a gente falar um pouco, ligando o assunto de semana passada com o assunto de hoje, muitas dúvidas e muitos ensinos errados sobre o Espírito Santo são ensinados hoje em diversos lugares. E a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente acaba, às vezes,
aprendendo sem querer ou assimilando de algumas outras doutrinas algumas coisas sobre o Espírito Santo que podem acabar colocando em dúvida a nossa fé. Um aspecto desse é que algumas religiões ensinam que existem dois tipos de batismo. Um batismo das águas e um batismo do Espírito Santo. E aí eles colocam uma divisão nesse sacramento, como se o batismo pelas águas fosse apenas simbólico, e aí naquele momento então ele só é válido para fazer um ritual de entrada de alguém em uma nova igreja. Por isso que existem tantos rebatismos. A pessoa muda de igreja e ela vai ser rebatizada porque agora é daquela igreja. Mas nós vimos semana passada que existe apenas um batismo que é válido. Não tem a ver com nenhuma igreja, tem a ver com a palavra de Deus, pois o batismo é a ação de Deus no ser humano, de enviar o seu Espírito Santo também. Mas existem alguns textos que podem levar algumas pessoas a tentar explicar esses dois batismos. O primeiro deles que eu gostaria de comentar, hoje a gente vai ver vários textos bíblicos, é o de Mateus 3,11, onde fala sobre o batismo de João Batista. E ali diz o seguinte, João Batista está falando, né? Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João Batista claramente está falando aqui de quem viria após ele, que é Jesus Cristo, o Messias. Aqui a gente pode ver que tem uma diferença no batismo. Ele diz que existe um batismo que ele faz pela água, mas Jesus fará outro batismo, trará outro batismo para o seu povo. E então muitas pessoas acabam separando esse texto e dizendo que um batismo de água é uma coisa e o batismo do Espírito Santo é outra. Mas a gente vai ver que o Espírito Santo ele não age dessa forma. Existem também alguns outros textos que falam do batismo em nome de Jesus. E após isso, alguns discípulos lá em Atos, mais para frente no texto ali, falam que eles foram batizados pela água e depois os discípulos impuseram as mãos sobre as pessoas e então elas receberam o Espírito Santo. Em Atos 8,17 diz o seguinte: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. No entanto, isso não é uma regra, esse impor de mãos. Nós costumamos impor as mãos pelas pessoas quando nós estendemos a bênção, quando nós oramos em favor de alguém. Isso é um costume que, de certa forma, é bom, porque também foi feito pelos apóstolos e também, mas não é o impor de mãos que tem o poder. Quem tem o poder é Deus e o Espírito Santo. Mas mais ali na frente, em Atos 10:44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, Pedro também anunciou a mensagem, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vejam que aqui aconteceu uma coisa um pouco diferente do que antes. Sem precisar da imposição de mãos, o Espírito desceu. Por quê? Pedro estava anunciando a mensagem do Evangelho. E a mensagem é um meio da graça, assim como a gente conversou no último estudo. Então, os meios da graça, eles anunciam a palavra, Deus vem até nós através dele e o Espírito Santo pode agir ali, tanto pelo batismo, tanto pelo anúncio da palavra de Deus. No entanto, Jesus ele institui o batismo de uma forma diferente. Não era mais um batismo em nome de Jesus, não era um batismo de água simplesmente, igual João Batista, que era simbólico para lembrar o arrependimento, mas ele institui um batismo em nome do Deus triuno. Um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo, o Espírito Santo também está presente nessa nova fórmula que Jesus instituiu. E aí, então, nós falamos a respeito do Espírito Santo hoje. Em Atos 2,
acontece uma coisa muito interessante. E a gente vai ler o texto agora. Os discípulos, eles estavam reunidos em casa. Jesus já havia ressuscitado e já tinha prometido a eles o Espírito Santo. E aqui o relato diz o seguinte, Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o vento, como de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Esse relato do Pentecostes é muito importante para nós, porque aqui é, de certa forma, inaugurada uma nova etapa para a igreja cristã. Inaugurada o anúncio da palavra. Essa descida do Espírito Santo inaugura o anúncio do Evangelho. E é o que aconteceu aqui. Os discípulos estavam reunidos. Antes disso, eles não falavam a respeito, né? Esperaram. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, então eles começam a anunciar. Uma coisa interessante é que eles foram tocados pelo Espírito e receberam o dom de falar em outras línguas. Mas uma coisa que acontece muito hoje em dia é um uso errado desse dom de línguas. Muitas pessoas acabam querendo forçar esse dom e querendo transmitir esse dom. Existem até algumas denominações que afirmam que a pessoa só tem o Espírito Santo, só é batizada pelo Espírito Santo quando ela fala em línguas, ou seja, demonstra esse dom. Mas o falar em línguas que normalmente acontece hoje em dia é uma língua totalmente desconhecida. Ninguém, acredito eu, não consegue explicar o que aquelas pessoas falam. Mas, se a gente olhar atentamente para o texto bíblico, a gente consegue, na verdade, ver que as pessoas que estavam lá de outros países entendiam o que os discípulos estavam dizendo. E eles falavam a respeito da maravilhosa notícia da ressurreição de Jesus. E isso faz a gente refletir um pouco. Como será que nós estamos lidando com os dons do Espírito Santo que nós recebemos? Uma coisa que é muito comum, às vezes, é essa forma de querer demonstrar os dons, às vezes acabam colocando um peso a mais na vida do cristão. Eu me recordo que quando eu era mais novo, eu trabalhava no mercado e tinha uma amiga que era membro de uma igreja que tinha essa prática. E ela veio uma vez falar para mim que ela estava muito triste porque a filha dela de 14 anos já estava falando em línguas e ela, que estava há muito tempo na igreja, tinha sido batizada nas águas, ainda não falava a língua, não falava em línguas. E isso, de certa forma, deixou ela desconfortada, de certa forma até duvidando da sua fé, duvidando até de que Deus a amava. E isso é algo perigoso.
É algo que a gente não pode correr o risco de duvidar do amor que Deus tem por nós. Voltando para o texto, aqui diz que eles eram de muitos lugares. A questão do dom, nesse texto, é que eles eram galileus. Eles eram pobres, pescadores, pessoas comuns, mas naquele momento começaram a falar em línguas que eles nunca ouviram antes, que os estrangeiros entendiam. Então, o propósito aqui foi fazer o que acontece ao contrário na Torre de Babel. Enquanto os homens na Torre de Babel falavam a mesma língua e queriam chegar até Deus, Deus os confundiu, para que eles não conseguissem mais se falar, se entender, e aí pararam com aquele plano absurdo. Aqui Deus transforma aqueles homens humildes em anunciadores do Evangelho. E o objetivo principal desse texto a gente vai encontrar ali no versículo 41, que diz o seguinte: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. O objetivo daqueles dons, da descida do Espírito Santo, foi com que a mensagem fosse anunciada e mais pessoas se arrependessem dos seus pecados e recebessem o perdão. Isso que é o principal desse texto. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de lembrar desse texto é que no versículo 13, algumas pessoas já naquela época traziam alguma certa dificuldade em entender o que estava acontecendo. E ali diz: mas outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado. Isso abre uma porta para a gente poder imaginar. Imagine se nós estivéssemos lá naquele dia, vendo que pessoas que nós conhecemos e sabemos que não têm estudo, estão falando línguas que nós não entendemos, mas que as outras pessoas entendem. Então, talvez algumas pessoas influenciadas e maravilhadas pelo que estava acontecendo, não sabendo que aquelas línguas que eram conhecidas para outras pessoas, tentaram começar a imitar aqueles sons que os apóstolos faziam. Então, meio que surgiu uma imitação do dom de línguas, que era para anunciar a mensagem, e virou uma forma de tentar imitar. E aí as pessoas começaram a ficar confusas e começaram talvez a cobrar uma das outras. Olha só, eu estou falando em línguas, e saía falando qualquer outra coisa, e as outras pessoas também não entendiam o que aquela pessoa estava falando, e confiavam de que de fato ela estava sim falando em línguas. E isso trouxe vários problemas para a igreja já naquela época. Por quê? Se nós olharmos atentamente o texto de 1 Coríntios 12, a gente vai ver que Paulo, pouco tempo depois daquilo do Pentecostes, alguns anos depois, ele já está escrevendo coisas a respeito dos dons para instruir as pessoas. Paulo ainda toma um cuidado para não falar que aquelas pessoas estão fazendo coisa errada, mas ele incentiva para que elas busquem os dons de verdade, que elas estimulem umas às outras. E ali no texto de 1 Coríntios 12, do versículo 1 a 11, nós encontramos o seguinte: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que enquanto ainda eram pagãos, vocês eram desviados das várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Aqui é interessante. Se alguém crê em Cristo, essa pessoa já tem o Espírito Santo. Então não existe a necessidade dela tentar demonstrar um dom ou fazer algo para provar que ela tem fé. E essa mensagem é confortadora. Se nós podemos afirmar Jesus é o nosso Senhor, é porque o Espírito Santo está em nós. E ele continua: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo.
para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo, para o bem de todos. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz isso tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Aqui a gente pode ver que não existe nem comprovação bíblica de que é necessário que existam todas as pessoas falem em línguas. Nem todas as pessoas falam em público, nem todas as pessoas cantam, nem todas as pessoas tocam um instrumento, mas todas nós temos algum dom que pode ser usado para anunciar a palavra, que esse é o objetivo dos dons. No versículo 27 ao 31, Paulo continua: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Paulo está falando do melhor de todos os dons. E em seguida ele começa a falar desse dom que é o melhor, que é o amor. E no capítulo 13 ele fala desse amor que Deus tem por nós, desse amor que é perfeito e que nós podemos demonstrar pelas pessoas. E ali, no capítulo 14, 1 a 6, também está escrito: Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não para as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Desses textos a gente pode resumir: dom de línguas ele pode até existir, mas não da forma como ele é visto e vivido por algumas pessoas. O dom de línguas ele serve para anunciar para aquele que não conhece a palavra, mas na sua língua, no seu próprio idioma. Mas o principal de todos os dons que foram citados aqui é o de anunciar a palavra. Anunciar a palavra é o que nós fazemos todos os dias. Nós, como filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo. E nós anunciamos a palavra de Deus quando trabalhamos bem, quando convivemos bem com as pessoas, quando perdoamos, quando vivemos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Perdão, eu vou fechar a porta aqui.
Voltei. Então, o que nós podemos perceber... Voltei. Então, Paulo ele está chamando a atenção para aquelas pessoas que estavam partindo por um caminho diferente, querendo chegar talvez numa coisa que nós vemos muito hoje em dia, que é essa cobrança dos cristãos em demonstrar dons que talvez não seja o dom que o Espírito Santo quis dar para ela. E às vezes, por correr tanto atrás de demonstrar um dom que talvez ela não tenha, ela pode acabar duvidando da sua fé, pode acabar afastando essa pessoa do verdadeiro objetivo. Todos os dons que nós recebemos de Deus, eles têm o objetivo de nós servirmos ao nosso próximo. Se você canta, cante para anunciar a mensagem para o teu próximo. Se você tem o dom de ouvir, escute o seu próximo. Se você tem o dom de ajudar, o dom de curar, o dom de trabalhar, ajude para o teu próximo. É de um egoísmo muito grande a gente querer ter um dom para nós mesmos. Falar em línguas estranhas, desconhecidas, não tem valor se eu não usar isso para levar a mensagem para outra pessoa. Deus já fez tudo em nosso favor e nós não merecemos nada do que Ele fez. Cristo sofreu na cruz o castigo que era meu e que era seu, um castigo que era nosso. Nós merecíamos a morte e a condenação, mas por causa do grande amor que Deus teve por nós, Ele enviou Jesus e por causa da obra de Cristo, nós recebemos o perdão, recebemos a fé através do Espírito Santo, essa fé no objeto certo que é Jesus. A gente vive num país que é muito espiritualizado, todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas a fé salvadora, ela está ligada ao objeto certo, e esse objeto certo é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus falou isso. Então, que nós saibamos administrar os dons que nós recebemos, que nós saibamos administrar o nosso tempo para também nos fortalecermos, participar dos cultos, dos estudos, orar em nossa casa, orar com nossos filhos, com nossos pais, fazer nossos devocionais, para que nós possamos cada vez mais estarmos fortalecidos na fé. Que nós também saibamos administrar os dons através dos nossos bens materiais também, que Deus nos dá para nós vivermos a nossa vida. Que nós saibamos também repartir esses dons que Ele nos dá. Que nós saibamos ofertar também para o trabalho da igreja, para que essa obra continue sendo anunciada. Que nós saibamos administrar também a palavra de Deus em nossa vida e também para o nosso próximo. Muitos são os dons que Deus dá para todas as pessoas. Mas lembrem-se, o apóstolo Paulo também diz, nós somos todos um corpo, que é a igreja de Cristo. E que esses dons sejam usados em favor do nosso próximo, e não para nosso próprio engrandecimento. Falar em línguas, cantar, anunciar o evangelho, de nada servem se eu usar isso apenas para mim. Se eu tenho o dom de anunciar, se eu tenho o dom de perdoar, então eu tenho que usar isso em favor de outras pessoas. Para que assim, da mesma forma que em Atos e em diversos outros relatos, as pessoas vieram acreditar na salvação, receberam a fé pelo Espírito Santo através do anúncio da palavra e também pelo batismo, e nós também possamos continuar anunciando o amor de Cristo para todas as pessoas. Acho que esse era mais ou menos o que eu tinha preparado para nós, para esse nosso estudo, a respeito dos dons, principalmente dos dons de línguas, que eu estou há pouco tempo no Rio de Janeiro, mas é uma realidade muito forte, não só daqui, mas do Brasil todo. É por essa busca pelo dom de línguas, como se o dom de línguas, por ser algo que ele é visto, as outras pessoas veem, então a gente tem esse desejo dentro de nós de querermos ser vistos, de querermos aparecer para as demais pessoas, a nossa ganância de querer sermos mais do que nós somos. Mas Jesus nos convida, através da sua palavra, para que nós tenhamos humildade,
que nós saibamos reconhecer os dons que Deus nos dá. E esses dons são diversos, mas principalmente que nós saibamos administrá-los para crescimento de toda a igreja, não somente nosso. De nada vale falar em línguas se só você for agraciado com isso. Então, vale muito mais a gente amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo e viver uma vida que agrada a Deus, cumprindo os seus mandamentos e nos arrependendo daquilo que nós fazemos de errado e confiando na obra de Cristo, do que qualquer outra coisa que nós possamos forçar ou até não conseguimos explicar através da palavra de Deus. Então, boa noite para as pessoas que chegaram depois. A Dona Aparecida, boa noite. A Andrea Borchardt está sempre com a gente aí também. Boa noite, Gisele. A minha irmã, Vanessa. E também a Carmen Chuamba. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É muita alegria poder estar aqui também. Em breve queremos poder também voltar com esses momentos devocionais de forma presencial. Eu tenho alguns recados antes do nosso momento de oração. Neste sábado, nós teremos culto presencial aqui na Congregação da Penha, às 19 horas. E também teremos culto também na Penha, às 9h30 da manhã do domingo. Então, se alguém deseja participar conosco, pode mandar uma mensagem para mim aqui no chat também, ou através do WhatsApp, para que a gente também possa ter um certo controle. Sempre está tendo vagas, então não achem que esse controle de vagas na igreja afaste vocês ou deixa vocês em casa. Podem vir que está tudo tranquilo, é só uma questão de organização para a gente também poder organizar a congregação por causa das restrições do coronavírus, né, nós temos, essas restrições de lugares, mas está tudo sob controle e estamos tomando todas as medidas possíveis. Queria colocar nos pedidos de orações, especialmente duas famílias que estão enlutadas. A primeira delas é a família Loretti. O cunhado da Dona Cleia, ele estava passando problemas de saúde e acabou falecendo nessa última semana. E também vamos orar pela família da Lila, que ela perdeu também um primo nessa semana que passou. Alguém tem... Pergunto para a congregação, né, que está assistindo, se tem alguém que deseja colocar mais algum pedido de agradecimento ou de súplica. Vou esperar mais um minutinho. Se colocarem também depois, eu vou acrescentar também os pedidos na oração geral da igreja na próxima semana. Olha, ontem foi aniversário da Ana Beatriz. A irmã do Dioguinho. Filha do Diogo. E da Ana Paula também. Falei certo, né? Ainda estou aprendendo todas as famílias e o nome de todo mundo ainda. Então, assim como cada um está, a gente fala com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por todas as bênçãos que em rica medida Tu derrama sobre nós. Sabemos, Senhor, que não conseguimos cumprir a Tua lei perfeitamente e por isso merecíamos o castigo eterno. Mas por causa do Teu grande amor, Tu enviaste Jesus Cristo ao mundo para nos dar a salvação, para nos dar o Seu perdão e para nos dar vida. Te pedimos, Senhor, que continues enviando o Teu Santo Espírito sobre a Tua Igreja, para que nós possamos aproveitar todos os dons que nós recebemos para anunciar a Tua Palavra. Tira de nós o egoísmo, a ganância que muitas vezes nós temos em querermos ter o engrandecimento próprio. Tira de nós essa vontade de aparecer, essa vontade que nós temos de sermos melhores que as demais pessoas. Te pedimos que Tu nos envies o Teu Santo Espírito continuamente, para que nós possamos estar fortalecidos na fé no objeto certo que é Jesus Cristo. E que esta fé em Jesus
nos fortaleça e transborde o nosso coração e que nós possamos amar ao nosso próximo. Dê a nós este dom, Senhor, o dom de amar, o dom de perdoar, mas principalmente o dom de continuar anunciando a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui na terra, que por muitas vezes passa por perseguições e dificuldades. Estamos vivendo um período no mundo onde que a Tua igreja cada vez mais é desvalorizada, onde a Tua doutrina é atacada e os valores morais cada vez mais deixados de lado. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado do presidente do nosso país, também de todos os governantes, para que eles possam ter lucidez e tomar as decisões que são necessárias para o bem do Teu povo. Tira deles a corrupção, Senhor, pois sabemos que neste mundo cheio de inveja, corrupção e ganância, os governantes cada vez mais pensam apenas em si mesmos. Derrama sobre eles o Teu Santo Espírito para que eles possam de fato cumprir o dever para o qual eles foram eleitos. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversários dessa semana, especialmente pela Ana Beatriz. Continua derramando sobre ela as Tuas bênçãos e que ela possa crescer na Tua fé também, Senhor. Te pedimos que estejas ao lado daquelas pessoas que estão passando pelo luto, especialmente a família Loretti e também a família do primo da Dalila. Esteja com eles, Senhor, fortalecendo-os na fé, com a esperança da ressurreição eterna, e que eles possam passar por esse momento de luto com a certeza de que Tu estás ao lado dele. A morte, ela é dolorosa, deixa saudade para nós, mas para aqueles que creem em Cristo, a morte nos leva para os braços de Jesus. Te pedimos que Tu conforte o coração de todos os que estão passando por problemas de saúde, dê a eles forças necessárias para que eles possam também passar por esse momento. E se for da Tua vontade, Senhor, restaura-lhes a saúde. Tudo isso nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus, que é o nosso único e verdadeiro Salvador. Amém. Ah, verdade. Minha mãe acabou de comentar aqui, mas nós vamos acrescentar também na oração geral da igreja do próximo domingo e amanhã, no sábado também, a Dilcineia, a Dilce, mais conhecida como Du também. Ela sofreu um acidente essa semana em casa e acabou sofrendo algumas fraturas. Então, que Deus também possa abençoar a sua recuperação. Então, encerro esse momento de devoção também. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada e que, se precisarem de alguma coisa, de algum auxílio, ou quiserem conversar a respeito, talvez um pouco mais, de alguma dúvida que possa ter surgido com esse estudo, ou alguma outra dúvida sobre algum outro assunto sobre a teologia, sobre doutrina, sobre fé, vocês podem comentar aqui ou então me mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente pode também conversar a respeito, programar algum estudo bíblico também, para que nós possamos sempre nos fortalecer e crescer mutuamente. Vamos encerrar esse momento cantando uma música. Cantar a música Raça Eleita. Então, que Deus abençoe a todos e a gente canta a música Raça Eleita para encerrar esse momento de estudo. Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo
escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Boa noite, então, meu último boa noite para todo mundo. Especial também a dona Pérola, mandou seu amém aqui também. Pérola que apareceu aqui no Facebook, tá no relacionamento sério com o Pedro Campos, lá de Volta Redonda. Bom tê-los aqui também. Boa noite e que fiquem todos com a graça de Deus.